programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí de volta de um tempo de descanso e estamos vivendo um momento difícil, né, para o cidadão brasileiro, para a população, principalmente para a população da zona rural, população que vive em meio à mata, florestas. E vocês já sabem do que nós estamos falando. Todos os jornais, televisões, enfim, o assunto do momento no nosso país, afora a política, essas coisas, é o problema da febre amarela, os perigos, porque é uma doença, é uma virose que tem um índice de mortalidade muito grande. Em geral, chega a quase 50% das pessoas acometidas por uma hepatite fulminante, que não tem saída a não ser um transplante de fígado. Mas aqui no Brasil, a mortalidade está um pouco menor, ou seja, está perto de 40%, 38%, 39%, 40%. E nós hoje convidamos aqui uma pessoa que vocês vão conhecer agora, uma enfermeira, a Fabiola Braz Pena, que está no momento como subsecretária de Vigilância em Saúde, e ela é responsável por essas ações de vacinação, e nós vamos conversar com ela, com a sua experiência, com o que ela tem visto, a respeito desse assunto tão interessante que, infelizmente, já chegou aqui na nossa cidade. Temos uma vítima, me parece que é do bairro de Rio Grandina, e nós vamos conversar. Ô, Fabiola, boa noite, minha amiga. Boa noite. É um prazer receber você aqui. E o seu trabalho no momento, no município, talvez seja mais importante de todos, né? Porque sem a vacina não existe proteção. Exatamente. Até porque a gente está falando de uma doença que, felizmente, a gente ainda tem aí a ajuda da vacina, né? A proteção através dela. É o que a gente precisa enfatizar, a necessidade das pessoas procurarem vacinarem, né? A dengue, por exemplo, nós não temos uma ainda vacina não, né? ainda. Está em teste, né? Está em teste, mas ainda não. A zika, chikungunya, essas coisas, não. Né? Nós não temos. E me diga uma coisa, Fabiola. Como é que está agora aqui em Friburgo, no município, a campanha que vocês estão fazendo? Isso, nós estamos fazendo essa campanha já desde o ano passado, né? Assim, quando a gente foi surpreendido com aquele caso do óbito lá em Casimiro de Abreu, que é tão próximo à nossa área passado, aqui. Né? Isso, no ano passado, 2017. Muito perto mesmo. E aí, logo em seguida, o Estado acionou uma campanha de intensificação, aí, fazendo que a gente conseguisse fazer um bloqueio vacinal desse vírus no nosso município. Então, nós atingimos lá a área ao redor de Casimiro, estendemos para a área urbana e, desde então, a gente colocou aí um cronograma de vacinações, né, nas unidades maiores, nas unidades de saúde de Friburgo. E a gente não parou com essa vacina, apesar da procura ter diminuído muito no período que foge um pouco do período sazonal da doença, né, no período mais de inverno. E aí a procura foi muito baixa, apesar da gente solicitar, da imprensa ter ajudado bastante. As pessoas não foram. E agora, infelizmente, né, nós fomos surpreendidos com esse caso desse óbito, desse rapaz jovem que não estava vacinado, né, contra a febre amarela e que, infelizmente, perdeu a sua vida pela febre amarela aqui no município, né? Então, foi o primeiro caso de um residente no município e de um caso adquirido com local provável de ocorrência dentro do nosso município. Né? Ele era morador do distrito de Rio Grandina e que a gente precisou fazer de novo uma intensificação da vacina, uma vez que não era um problema mais do município vizinho, né? E sim um problema nosso ocorrendo aqui no nosso território. Alguém comentou comigo ontem, não estou lembrando quem, porque eu fui a tantos lugares, 2 hospitais diferentes, aí eu não sei onde foi, que me falaram isso, que esse moço, inclusive, ele tinha costume de fazer práticas de motocicleta. Trilhas, né? Trilhas. E as trilhas são sempre em áreas de mata, né? Mais silvestres. Áreas silvestres. Pode ser que ele tenha sido infectado numa dessas localidades
E a gente não tem como saber, porque ele adoeceu e nem ele tem como saber, né? Esse ato que foi, assim, lamentável, né? A gente não quer perder muito menos uma vida tão jovem por uma doença que é imunoprevenível, que tem uma vacina que pode prevenir, mas serviu também de alerta para as pessoas, de uma vez por todas, entenderem que a gente está em risco, né? Que o município é um município hoje de uma área de ocorrência da doença. A gente não está perto, a gente está com doença acontecendo. Hoje a gente tem esses dados, atualizam infelizmente todos os dias, né? Então a gente fechou ontem, no final da tarde, com 14 casos notificados da doença. No estado? No município, né? 14 casos notificados no município. Mas isso em quanto tempo? Desde quando? Desde o início do ano, desde o início de janeiro. Desde o dia 1º nós tivemos 14 casos em Friburgo. Isso, de 14 febre amarela. casos notificados, nem todos positivos, né? Desses todos, a gente apenas descartou, por enquanto, um só, né, que não foi diagnosticado como febre amarela, e alguns a gente ainda fica aguardando análise de laboratório, né? Hoje esses exames são feitos exclusivamente na Fiocruz, então todo o estado e até outros estados, né, encaminham esses exames para lá, então a gente não tem aí um exame que a gente encaminha hoje e não está pronto amanhã, né? Isso demora um pouco, demora dias. Tem alguns critérios de prioridade, de acordo com a gravidade do paciente, se foi um caso de óbito, se é uma criança, enfim, alguns critérios que fazem esse exame ser analisado primeiro, mas ele ainda demora uns dias para sair. E aí isso a gente segue ainda com alguns em análise, outros já deram positivo e felizmente nós tivemos alta. Quer dizer, a pessoa foi tratada. Foi tratada. Porque não existe remédio, quer dizer, o tratamento é sintomático. É como o da dengue, sintomático, né? E a resposta é de cada organismo. Cada um tem a sua resposta. Cada fase da doença, se for diagnosticado precocemente, isso que é importante, a gente ter esse diagnóstico precoce, né? Assim, essa suspeita precoce, porque aí essa questão já é acompanhada, não deixando agravar, não deixando chegar na fase grave, né? Da questão da função hepática, da função renal, e que muitas vezes é letal mesmo, não tem salvação. Mas desses casos que você citou, 14 casos, eu até me espantei. Eu não sabia que a gente tinha tantos casos, mas apenas um óbito até agora foi o desse moço? Isso, apenas um óbito. Nós temos outros óbitos de casos notificados, mas que ainda, como não saíram resultado, nós não podemos afirmar que foi por febre amarela. Então a gente diz que são óbitos em investigação, né? A gente segue ainda aguardando os resultados. O primeiro exame para tirar dúvidas é o exame de sangue. Sim. Em que você faz a pesquisa daquelas duas enzimas, o IgM e o IgG, para ver se é uma doença antiga ou se é atual. Se é atual. Esse a gente faz em Friburgo. Esse faz em Friburgo, mas nesse momento que a gente está com a introdução dessa doença, a orientação é que a gente faça com o laboratório de referência, que hoje é o laboratório da Fiocruz. Né? Então, independente de fazer em algum outro laboratório conveniado à prefeitura ou na rede privada, a gente precisa encaminhar esse exame para o Rio, né? Sim, é uma orientação. Ele dá entrada pelo Estado e é encaminhado à Fiocruz, porque é uma questão ainda de avaliação, de uma questão de critério epidemiológico, né? Então a gente tem aí o laboratório padrão ouro, que seria hoje a Fiocruz, e que a gente faz essa entrega, né? esse envio de todos os casos suspeitos, o material vai para a Fiocruz. Fiocruz, no Rio de Janeiro. Isso. É ali na Avenida Brasil, isso, por ali? Isso. Eu vejo assim, quando temos suspeita da dengue, nós fazemos os exames aqui, né? Já com bastante confiabilidade. Sim. E aí já decide se é, se não é. Mas também tem esse aspecto, a dengue, excetuando a dengue hemorrágica, que não são tantos casos, ela é uma doença que causa muito sofrimento, mas não chega a matar, né? Sim. Você vê que o grande segredo é hidratar até afogar a pessoa, porque Exatamente. Não tem outra saída, né? Hidratar, porque muitas pessoas que não morrem de hemorragia morrem de uma desidratação causada pela alteração das plaquetas, né? Agora, a febre amarela, eu não lembro se são 60 anos ou mais, que a gente não tem no Brasil um caso de febre amarela urbana da cidade, o né? último caso registrado foi em 1942. Né? Então, a gente, desde então, os casos silvestres que vinham acontecendo eram mais na região centro-oeste, norte do Brasil, né? Então, a gente não tinha
não era uma área, inclusive nós já que sempre tivemos vacina de febre amarela, e era só quem podia vacinar eram as pessoas que declaravam que iam viajar para a área de risco ou para países que exigiam essa vacina. Ainda hoje exigem, né? Exatamente. Hoje ainda mais, né? Hoje o número de países que exige a vacinação de pessoas vindo do Brasil aumentou, né? Visto esse alargamento aí do número de casos e de áreas que não eram áreas consideradas de ocorrência da doença, né? Eu cheguei de viagem tem uns 20 dias. Eu viajei para alguns países na Europa e fiquei 20 dias num outro país, que eu já fui algumas vezes, que é a Noruega. Tem lá uma filha que vive lá há 10 anos, ela já é cidadã de lá também. E não me pediram nada, ou seja, eu acho que eu fui antes de começar essa exigência. Fui antes, no iníciozinho de dezembro, né? Então não tive esse problema porque em outros países que eu passei antes. Mas eu sei que agora eles estão exigindo. Se você salta no país e na hora de sair ali pela aduana, né, do aeroporto, você não tiver o documento, parece que você fica numa situação delicada. Complicada. Você tem que ou ficar no aeroporto, enfim, alguma coisa assim, ou alguém mandar por e-mail, não sei como é hoje. Mas é natural, porque você vai para lá com o vírus, né? E só aparece a doença, às vezes, uma semana, 10 dias depois, porque tudo depende muito da resistência de cada um. Vão ter pessoas que a gente sabe que vai ter a presença do vírus no organismo que não vai nem manifestar sintoma, né? Que vai ser o paciente assintomático. Mas é raro, no caso da febre amarela isso é muito raro. Muito raro. Agora, tem pessoas que manifestam ela de forma muito branda, como a gente teve, felizmente, alguns casos aqui, que já positivaram, já curaram e já estão bem. Né? Então, é o que a gente quer que aconteça, que se tiver alguém que não esteja vacinado e que tenha doença, não agrave. Mas a gente sabe que tem uma letalidade grande, né? Que dependendo do comprometimento imunológico daquela pessoa, isso pode ser questão de dia, né? Do momento que descobre os sintomas até o falecimento. É muito rápido, 10 dias tem sido aí a média. Até menos, né? Até menos, porque também a pessoa não sente os primeiros sintomas no dia. Sim. O indivíduo é contaminado num sábado, talvez segunda ou terça, ele comece a sentir, né, alguma coisa. Hoje cedo, eu estava lendo o jornal O Globo e tinha o anúncio da morte de um médico que provavelmente foi contaminado no distrito de Cebolas, em Paraíba do Sul. Ele tem lá um sítio e é um médico que eu até o conheço. Ele é um psicanalista muito famoso no Rio de Janeiro e ele fundou uma associação chamada Letra Freudiana e eles se encontram no bairro de Ipanema, onde todos se juntam e são psicanalistas que seguem essa orientação freudiana, né? E ele é uma pessoa muito conhecida, Paulo Becker. E ele, logo como médico, ele estava lá no sítio, ficou lá uns dias, saiu e começou a sentir-se estranho lá ainda. Foi no município vizinho, eu não me lembro se foi Paraíba do Sul ou Três Rios, por ali. E já chegando no hospital, com mal-estar e aquela coisa toda, e dizendo que tinha um sítio, os colegas já internaram ele. Não, o senhor não vai, tem que ficar aqui. Mas mesmo com toda a assistência, internado e confirmada a doença, ele faleceu. E você vê que coisa, ele era um indivíduo, não era muito idoso, né, devia ter uns 60 anos, e aparentava boa saúde. Ou seja, do momento que ele mesmo percebeu, né, ele correu e buscou ajuda, e confirmaram. Isso. Agora, quantas pessoas por aí, como acontece também com a dengue, né? Isso é uma febre, isso é uma virose. É uma virose. Mas que virose? Esses são sintomas muito inespecíficos inicialmente, né? É um quadro viral, realmente, e que pode evoluir ou não. E aí, assim, isso, nesse momento que a gente tem vivido aí a ocorrência dessa doença, tem que ser considerado, né? Não pode ser banalizado como uma virose simples, porque pode estar ali naquele quadro inicial e daqui a pouco a pessoa retorna à unidade, né? Como aconteceu com esse jovem nosso aqui, quer dizer, mais saudável que ele não tinha, né? Um jovem de 21 anos, jovem, esportista, né? Saudável, não tinha nenhuma doença pré-existente e que foi inicialmente, né? Procurou a unidade e que foi aí atendido
e retornou para sua casa achando que era algo brando, algo leve, que se resolveria. Ele foi atendido. Quando retornou, ele já retornou no estado mais agravado, né? Então, assim, tem que ser considerado, né? Mesmo, é uma virose, não deixa de ser, né? A febre amarela não deixa de ser, mas ela pode agravar e pode levar à vida, né? Então, a gente tem que considerar esses sintomas iniciais, sim. Ele chegou a sentir, quando iniciou o problema, ele sentiu mal, ele procurou uma unidade de saúde. Procurou atendimento e aí foi atendido na questão sintomática, liberado, né? E quando ele retornou... Não se pensou na doença. Não pensou, né? Até porque a gente, inicialmente, isso aconteceu com a dengue, né? Tem uma resistência muito grande em acreditar que aquele problema já está aqui. Né? Então, inicialmente as pessoas resistem, né? Isso aconteceu com a dengue durante muitos anos, né? Se a gente hoje ainda conversa com algumas pessoas, ainda acham que a dengue é um problema importado de outro município. A gente tem mais do que declarado que a dengue ocorre aqui, assim como as outras arboviroses. E a febre amarela não é diferente, né? Então, precisa ser valorizado, precisa ser considerado. Se não for, ótimo. Mas se for, a pessoa já tem aí um atendimento inicial mais de perto, né, mais próximo, para evitar um agravamento. Eu penso assim, em tempos de dengue, tudo para mim é dengue. Não, é uma gripe, mas vamos ver se é dengue. Eu acho que hoje, todos nós da saúde, pela nossa formação, né, não devemos deixar a população passar em brancas nuvens, como a gente diz. Tem mal-estar, vamos pensar em febre amarela. Mas eu moro ali no edifício, na Alberto Braun. Não importa, vamos pensar. Mas não é possível. Vamos pensar, porque às vezes não é? É aquilo que a gente diz, pecar pelo excesso, né? É melhor do que a pessoa depois, mas por quê? Eu sempre digo isso para as pessoas em hospital e no consultório. Eu prefiro que você amanhã diga, poxa, o doutor é exagerado, me pediu o exame até da minha alma, né? E não deu nada. Do que pecar pela omissão, né? Do que você dizer, poxa, o doutor não pediu aquele exame, ou pediu e eu não quis fazer e devia ter feito. Não é? Exatamente. Quer dizer, são situações que eu acho que o pessoal da saúde, apesar de todas as dificuldades que o povo da saúde que eu digo, são os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, pessoal administrativo, né? É um povo extremamente lutador. Eu até brinco às vezes e digo, olha, quem escolhe trabalhar na área da saúde tem algum problema mental, que não é natural. Especialmente na saúde pública, mais ainda, né? Mais ainda, mesmo porque até... a gente diz que é uma coisa que pega a gente e que a gente não consegue deixar e não consegue abandonar, né? A vontade que as coisas deem certo, que caminho é muito grande. Mas né? é muito difícil, porque você lida com a vida. E muitas vezes você tem, assim, alguns minutos para decidir, faço isto ou não faço, não é? E você, às vezes, não pode depender de opinião de outro, não dá tempo. Liga para o fulano, que é grande especialista, mas até falar, em 5 minutos essa pessoa vai morrer aqui. E nesse caso da febre amarela, né, quando é possível a questão do transplante de fígado, né, numa fase mais grave, a gente não tem transplante de fígado assim também. O fígado não está lá esperando pela pessoa. Tem um fígado guardado para você. Exatamente. Primeiro que não pode guardar, exatamente, né, porque ele acaba. Né? Exatamente. E não é assim para todo caso, né? Não é um tratamento o transplante de fígado. E não existe. Nós tivemos aí 2 casos recentes que está servindo até de parâmetro para certos países do mundo. Mas os outros não se preocupam muito. Como é que um país da Europa que não tem isso vai se preocupar num transplante de fígado em caso de febre amarela, se ele tem um na vida, né? Outro na morte? Meus amigos, nós estamos conversando aqui com a Fabíola Braz Pena, que ela é uma enfermeira com formação na área da vigilância em saúde pública. E nós estamos falando a respeito da febre amarela, que é a grande praga que assusta todo brasileiro no momento. Daí um pouco a gente volta. Até já. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. E ainda tem o atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde.
Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos de volta, meus amigos, no segundo bloco do Muito Mais Saúde dessa noite, falando sobre a febre amarela com a Fabíola Braz Pena, que é uma enfermeira no momento responsável por essa questão de vacinação e essas coisas. Eu gostaria agora que a Fabíola falasse para nós um pouco a respeito dos critérios para vacinar, quem que pode, quem que não deve receber, né? Porque muitas pessoas vão, eu quero tomar, e aí eles fazem um pequeno exame, uma anamnese, uma conversa e descobrem que aquela pessoa não pode e vão explicar. Isso muitas vezes cria, né, mal-estar. Eu quero tomar, mas o senhor não pode, a senhora não pode. Fabíola, fala um pouco dos critérios que vocês colocam, que não é você que coloca, mas são critérios que o Ministério da Saúde manda para você. Ó, isso pode, isso não pode. Sim. Hoje, né, até o ano passado, de 2017, nós vacinávamos pessoas, né, crianças a partir dos 9 meses de vida até as pessoas com 59 anos, né, desde que não tivesse nenhum comprometimento clínico, especialmente neurológico, parte hematológica, imunológica, né, grave, pessoas que fazem uso de imunossupressores rotineiramente. Então, assim, esses eram os excluídos, né, que não podiam tomar vacina, que eram contraindicados. A partir do momento da introdução desse vírus, né, nos estados do Rio, São Paulo e esse agravamento desse risco, né, da reintrodução da febre amarela urbana, isso foi pedido que a gente revisse, né, essas questões de contraindicação, por exemplo, para gestantes e idosos, né? Então, precisa ser claro com avaliação médica, especialmente daquele médico que já acompanha aquela pessoa, né? Não é para aquele idoso ou aquela gestante numa unidade de emergência e pedir para o médico que está lá, que nunca viu, não conhece a história dele, avaliar e dizer se ele pode tomar ou não a vacina. Como é que ele vai saber? É impossível. É impossível. E aí é claro que ele pode, inclusive, se omitir disso, porque ele não conhece a história clínica daquela pessoa e não é o perfil de uma unidade de emergência fazer isso, né? Ela não está ali para isso. Então, o ideal é que seja aquele profissional médico que já acompanha aquele idoso ou aquela gestante e que faça uma avaliação. Se é um idoso, né, que apesar da idade tem lá a sua saúde íntegra, saudável, pratica exercício físico, não tem nenhuma comorbidade, enfim, por que não vacinar? Especialmente se esse idoso é morador de uma área de risco. Com certeza. Né? Aqui em Friburgo, por exemplo, a região serrana como um todo, a área urbana se confunde muito com a área silvestre, né? Porque nós estamos cercados por todos os lados de mata. Então, precisa ser considerado essa questão ambiental junto com a questão clínica. Assim como as gestantes, né? Vacinar uma gestante de uma vacina de vírus vivo atenuado é um risco? É um risco, mas se ela é uma gestante saudável e que mora em área de mata, que mora próximo ao risco, e é muito comum tem isso que aqui. considerar esse risco-benefício, né? Então, esses dois grupos especialmente foram considerados e foram necessários que a gente fizesse uma reavaliação, uma busca desse grupo, né? Para que a gente vacinasse. E aí, nesse último final de semana que nós realizamos aí essa vacinação, esse dia D da vacina de febre amarela, nós vacinamos bastante idosos, né, que foram considerados saudáveis e aptos a tomar a vacina. E, felizmente, os dias vêm passando e a gente não teve aí história de reação adversa, né, nenhum risco que essa pessoa tenha tido, porque ela foi avaliada. Eu né? até agora, eu não sei você que vive com a vacina, mas do tempo que eu vejo falar na vacina e as pessoas que eu já dei até atestado, idosos, eu não vi deles nenhuma queixa de que passou mal.
Alguns disseram que tiveram assim uma dor no local, ficou um pouquinho vermelho, mas uma dor assim que nem tomou nada, uma coisa mínima, né? E não vi ninguém dizer que passou mal, que teve febre, como muita gente fala. Né? Então, eu acho que para a maioria que recebe a vacina, os efeitos são muito pequenos. Isso. Nós hoje, aqui no município, a gente deve estar chegando aí próximo aos 160 mil pessoas vacinadas. E aí, com esse número, assim, a quantidade de reações adversas ficou dentro do esperado, né? Por exemplo, essa questão de óbito. Eu tomei a vacina, a pessoa tomou a vacina e morreu. Isso é aceito, né? E pela literatura diz que um caso a cada 500 mil vacinados pode ocorrer esse óbito. 500 mil vacinados, quer dizer, o custo e o benefício, o risco e o benefício, compensa muito. Exatamente, né? A gente teve casos de reação vacinal grave no ano passado, mas dentro do número de pessoas que a gente tinha vacinado, que inicialmente, assim, durante um mês a gente vacinou 100 mil pessoas, né? A gente tem um registro de 1 ou 2 casos, isso é dentro do esperado. Então, nada além do esperado. O que chama atenção, porque é uma vacinação em massa, né, em áreas populosas, como a gente está estendendo agora para a área metropolitana, para o estado de São Paulo, que, claro, aumenta o número de pessoas que fazem reação, porque aumenta também o número de pessoas vacinadas, né? Mas, assim, historicamente, né, a gente já faz a vacina há muitos anos aqui em Friburgo para as pessoas que eram viajantes e que iam para áreas de risco e que a gente não tem histórias, assim, relatadas de reações graves. Né? Para esses grupos mais vulneráveis, né, as gestantes, os idosos, que naturalmente já têm aí o seu sistema imunológico afetado pela idade, pelo estado, né, da gestação, eles precisam ser avaliados pelo médico, que é o profissional que está apto a fazer esse tipo de avaliação, né? Conhecendo Friburgo, a história daquela de pessoa. cada um, né? Sim. Em Friburgo você vê uma gestante ou um idoso que mora em Lumiar, São Pedro da Serra, Boa Sorte, lá no Cônego, Vargem Grande e outros lugares lá para cima, perto da Caledônia, aquilo é cercado de matas. A área do terceiro distrito, né? Campo do Coelho, Isso, São Lourenço, mata para Centenário. todo lado, né? Exatamente. Centenário, você lembrou bem. Você não pode dizer a área urbana. A área urbana que a gente pode falar é o centro aqui. Você saiu desse centro aqui, General Osório, Alberto Brown, até ali o Baripu. O resto, e mesmo aqui no centro, se você observar, tem mata para todo lado. Você não tem como, né? Há pouco tempo nós tivemos uma reunião com a equipe do Estado e que eles ponderam muito isso, né? Que a região serrana é uma área de muita atenção da Secretaria de Estado justamente por isso, porque a área urbana e a área silvestre se confundem porque a gente está cercado de mata. É uma característica da região serrana, né? Então, precisa ter essa atenção para que a gente não deixe passar uma oportunidade de vacinar alguém que esteja com condições clínicas de vacinar simplesmente porque é idoso ou simplesmente porque é gestante e daqui a pouco essa pessoa pode manifestar a doença. E as pessoas se movem muito, né? Sim. O sujeito que mora aqui no centro, ele vai ver os rios lá em Lumiar, desce um pouco lá para aquela região de Casimiro, de Macaé, e volta. Às vezes vai de manhã, volta à noite. Ele se expôs. Sim. Né? Jovens que gostam de excursão aí, de subir, montanhismo, vão ali para os lados daqueles 3 picos de Salina. Aquilo é ainda dentro de Friburgo? Sim, Salinas é nosso. Salinas então. Eu já fui lá no alto daquelas pedras, é lindo. E muita gente, fim de semana, eu tenho pacientes que moram naquela região, diz que a quantidade de turistas para subir é enorme. Isso. Principalmente no tempo de verão e no inverno também. Mas no inverno o risco é menor, né? Do mosquito, do hemagogos, né? Diminui, porque ele, acho que o frio imobiliza um pouco, ele se recolhe lá, né? E essa questão ambiental a gente precisa considerar também, né? A gente passa aí por momentos de risco ambiental, né? A gente tem a questão do desmatamento, a gente teve a questão das queimadas, isso tudo tem linhas aí de pesquisa que defendem que isso tudo também colaborou, né, para a reintrodução desse vírus nessas áreas que não eram áreas consideradas áreas de risco. Então, a questão ambiental está intrinsecamente ligada à questão do aparecimento da doença e desse extravasamento aí para áreas que não eram áreas consideradas de risco. Inclusive, você lembrou bem, o homem é que está indo no lugar onde o mosquito vive. Sim. Nós estamos derrubando a mata, aonde não tinha que derrubar, nós estamos crescendo, fazendo casas, loteamentos. Em outros lugares, às vezes, em municípios próximos, derruba-se a mata, o mosquito busca um lugar onde ele possa viver. Então, ele vem para cá. Sim. Não é?
E isso vai criando áreas de risco onde não havia essa área de risco, né? Desde o tempo dos suíços que vieram para cá, a gente tinha notícias de que por que ninguém queria ficar na região de Cachoeiras de Macacu e na Baixada? Porque aquilo era uma região de brejos, de pântanos, doenças terríveis, né? A Holanda, por exemplo, os suíços que vieram para Friburgo passaram pelos pântanos da Holanda. Tem até uma história que me parece que é verdadeira, que um grupo grande ficou lá aguardando um navio que ia levá-los e o capitão do navio recebeu o dinheiro e foi embora. E eles ficaram um tempo enorme expostos, né? Na bandeira da Holanda tem lá 3 marcas brancas e uma vez eu perguntei por que isso. Então um senhor me disse, uma são as inundações do mar, que de vez em quando o Mar do Norte invadia tudo. A outra são os incêndios, que nas secas pegavam aquelas casas de madeira. E a terceira são as pestes, que viviam nos pântanos. Hoje não, porque os pântanos acabaram. Então você vê, até lá você tinha infecções causadas por essas viroses, né? Não é só aqui. E aí uma outra questão que a gente sempre precisa considerar, né, quando a gente fala de principalmente febre amarela nesse momento, é a questão do Aedes aegypti, né? Se a gente não quer que tenha uma introdução da febre amarela urbana, a gente precisa continuar atento aos depósitos, não deixar água acumulada, Depende não deixar de a um, proliferação do mosquito, até porque as outras doenças não deixaram de existir, porque a febre amarela está ocorrendo, né? A gente continua aí tendo positividade de casos dengue, né? de dengue, de chikungunya, de zika vírus, os riscos que essas doenças trazem para a população. Então a gente precisa estar atento, não só por causa da febre amarela, mas também das outras arboviroses, a questão do cuidado do nosso domicílio, dos nossos territórios, para a gente não deixar, né, que esse mosquito se prolifere, né? E a gente não tem ainda registro no município de que a gente tem o hemagogos ou o sabetes aqui na área urbana. A gente tem na nossa área de mata, mas a gente não tem o registro de que ele está tão adaptado assim. E para isso a gente precisa não deixar ambientes que eles possam se proliferar, né? É verdade. Meus amigos, estamos terminando aí o segundo bloco do Muito Mais Saúde, falando com a Fabíola Pena Braz a respeito da febre amarela. Daqui a pouco a gente volta. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. Ah, e ainda tem o atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos de volta aí para o terceiro e último bloco, falando sobre a febre amarela. E agora nós vamos tirar algumas dúvidas muito comuns entre a população, de quem pode, qual é o perigo que tem, quem tem alergia a ovo, por exemplo, por que tem que ter cuidado com a vacina,
mas eu acho que ainda deva receber, então toma algum antialérgico, algum antihistamínico antes da vacina, umas 2 horas. Eu acho que isso não seria um problema tão grave, porque tudo que vocês comem de alimentos, de biscoitinhos, leva ovo. É difícil aquilo que não leve na fórmula, né? Então, acredito que isso tudo possa ser superado. Eu sempre coloco para as pessoas, eu não sei se estou certo, a doença mata metade dos acometidos. E uma curiosidade, Fabiola, eu recebi uma informação, não sei se é verdadeira, de cada 10 pessoas acometidas pela febre amarela, 9 são homens. Assim, pela experiência que a gente tem tido aqui no município, né, desses casos, a gente não tem esse número, né, esse estatístico. Ele está meio que 50%, 50% na nossa experiência desses casos que a gente tem aí no município. Eu não sei se é em nível nacional, né? Agora, a gente tem algumas questões aí da questão do homem, né, propriamente dito, a dificuldade que a gente tem de acessar o público masculino para cuidar da sua própria saúde. Isso não só para a questão de vacina, né? Para tudo. Para tudo. Então, não é diferente, né? Então, a gente tem uma resistência da questão deles procurarem, tanto que a gente está aí agora fazendo uma estratégia, por exemplo, de vacinação do público trabalhador, num horário estendido, para que a gente possa pegar essas pessoas que, não vou porque eu estou trabalhando, não posso sair do trabalho. Não tem mais desculpa. Mas vocês vão fazer isso por um tempo. Isso, nós vamos fazer essa semana, diante da necessidade, a gente tem a previsão de programar. Um dia na semana, isso, tem a previsão de programar para mais dias, né? A gente hoje está chegando aí próximo à nossa meta de vacinação do município, né? Estipulada pelo Estado. Então, nós acreditamos que não tem mais tanta gente assim a ser vacinada. Mas a gente está tentando de tudo, né? Para Friburgo? A meta que eles dizem é a população toda, né? Então, assim, a gente tem aí uma perspectiva de 185 mil habitantes no município. A população toda você tem que tirar os bebês, os muito idosos, os doentes, então, os doentes crônicos que são contraindicados. Então, não é o 100% da população. Hoje, como eu falei, a gente está chegando aí próximo aos 160 mil vacinados. Então, a gente está chegando muito próximo ao público total, excluindo esses que não vão poder tomar. Né? A gente sabe que no ano passado, especialmente, vacinamos muitas pessoas que são de fora de Friburgo, porque tinham acesso fácil à vacina aqui, mas da população como um todo, a gente também já vacinou muita gente e a gente espera que esteja aí, finalizando essa semana, finalizando esse mês, a gente consiga aí chegar nesse número estimado. A questão da vacinação, né? Então, essa questão do número maior entre homens e mulheres, a gente tem essa questão do homem que a gente precisa que ele se cuide mais, né? Que ele procure os serviços, principalmente os serviços preventivos, né? A gente está aí falando de uma vacina. Eu acho que eu ouvi essa história de uma senhora que é imunologista entrevistada aí por uma emissora de televisão, não sei se em nível nacional ou se historicamente ela consultou lá alguma coisa, mas aí o repórter perguntou, mas por que isso? Ela disse, porque a mulher se cuida mais, exatamente o que você falou, Fabiola. E ela disse, dificilmente os homens passam repelente, dificilmente passam protetor. Sim. Então, a mulher é mais cuidadosa, ela antes de sair de casa, ela passa o seu protetor, passa repelente nela, nas crianças. E o homem já vai, não, eu estou atrasado, deixa para outra hora e vai embora. Isso. Então, não usando o repelente, ele se torna um alvo mais fácil. E isso é muito importante a gente falar, principalmente para aquelas pessoas que não podem tomar a vacina, né? Que elas não fiquem chateadas com a equipe de saúde que está lá dizendo que eles não podem. Não é má vontade da equipe, pelo contrário, né? Está cuidando, está zelando pela saúde daquela pessoa que está contraindicada a tomar. E aí a orientação que a gente dá é justamente isso, né? Esses métodos paralelos aí de cuidado, que é o repelente, especialmente nos bebês, comprida, as telas, né? Os protetores de berço, enfim. Tudo que pode ajudar a não chegada do mosquito, especialmente para aquelas pessoas que estão lá muito próximas às matas, falando da febre amarela, né? Então, a gente orienta sempre esse uso paralelo. E depois mesmo quem está vacinado, né? Porque a gente sabe que o tempo de ação da vacina começa aí a partir do 10º dia após a imunização. Então, nesse período, eu acabei de tomar a vacina, já estou protegido? Não é imediato. Então, ele precisa, eu tomei a vacina e naquele final de semana eu vou para uma área de mata. Precisa abusar usar e abusar do repelente. Que a gente pode dizer que a partir daqueles dias você está
protegido? Então, o que diz a literatura, as pesquisas, é de que a partir do 10º dia, né? A média aí é depois de 10 dias que você toma a vacina, é que você está aí no seu nível de anticorpo suficiente para proteger contra o vírus. Né? Então, durante esse período, por isso que a gente sempre orientou para as pessoas que vão viajar, para as pessoas que vão para a área de risco. Antes de tomar, não adianta tomar e no dia seguinte viajar. Eu tomei tem que domingo ter pelo e menos viajei 10 segunda. dias. Não dá, né? Isso. Uma coisa interessante que muita gente não sabe, não tem esse cuidado todo com vacinas contra outras doenças, porque a maioria dessas vacinas, eu acho que todas, são com vírus mortos ou com proteínas deles. Não é nem o vírus em si, são partículas, né, que dão para fazer a imunização. Mas no caso da febre amarela, o vírus está adormecido, ele está meio sofrido, levou muita pancada. Exatamente. Né? Então ele está atenuado, mas ele não está morto. Então, se você é muito velhinho e está muito doentinho, ou se você pega um neném que ainda não tem um sistema imunológico razoável ainda, ele pode desenvolver a doença e consequências aquela fração graves. do vírus vivo ali, ela pode manifestar o que a gente chama de febre amarela vacinal. Em que é gravíssima. É o mesmo quadro da febre amarela, né? Pode inclusive matar. levar ao óbito. Por isso é que se fala em cada não sei quantos mil, embora a estatística seja pequena. Agora, uma coisa, Fabíola, muita gente diz, o que o ovo tem a ver com a vacina? Eu tenho alergia ao ovo, mas por que eu não posso tomar essa vacina? Então, como a gente tem falado, né? Por exemplo, essa vacina é um bom exemplo. A gente está falando de vacinas de vírus vivo. O que quer dizer isso? A vacina, ela é feita do próprio agente causador da doença. E aí existem os meios de você inocular aquele vírus para preparo da vacina, né? E nesse caso da vacina da febre amarela, como algumas outras também, esse meio, né, a gente utiliza lá a clara do ovo, a gente utiliza um meio para que esse vírus se prolifere e que a gente tenha ele em larga escala para a produção da vacina. Então, como tem esse preparo, né, na proteína do ovo, na clara do ovo, a gente diz que as pessoas que são alérgicas, principalmente alergia grave, elas são contraindicadas a tomar a vacina. Claro que isso vai ter também uma avaliação médica, porque se é uma alergia mais leve, ou se é uma alergia que pode fazer lá um corticóide, um antihistamínico, enfim. Mas isso, claro, que precisa de uma avaliação médica. Não é a pessoa se medicar, vou lá, tomo e vou lá e tomo a vacina. Não é isso, porque ela está assumindo um risco. Ou se ela não avisa, né? Se ela omite essa informação e toma a vacina. E muita gente omite, né? Porque no desespero, eu quero tomar. E aí o risco é para ela, não é para quem está vacinando. É verdade. Né? Então, o risco é maior do que o benefício, né, nesse caso. Outro dia vi num jornal da Rede Globo, eles visitaram uma unidade de saúde que estava fazendo a vacina e o rapaz entrevistou algumas pessoas e tinha lá uma senhora com a filha. Essa senhora, uma mulher jovem, um pouco irritada, insatisfeita. Eu vim tomar a vacina e a moça viu aqui no computador que eu já tomei. E viu que eu já tomei a segunda vez, mas eu não confio, porque a primeira vez, uma dose, enfim, ela totalmente leiga, querendo discutir uma coisa técnica, né? Absurdo. Mostra que ela realmente é uma pessoa ignorante, não no sentido de ser mal educada, ela não foi, mas ela ignorante é aquele que ignora, que desconhece, ela desconhecia. E aí a enfermeira que estava lá explicou para ela, olha, a vacina, a primeira que a senhora tomou foi a dose plena, está aqui a data. A senhora está protegida pelo resto da vida. A segunda, a senhora tomou em outro lugar, mas não avisou. Hoje a senhora trouxe o cartão e a gente viu que a senhora já tinha tomado aqui. Então, o risco da senhora de ter uma reação, porque o seu organismo já tem anticorpos contra esse vírus. Quando a senhora recebe essa vacina, o organismo todo vai se revoltar, pode dar lesões graves, pode dar uma úlcera, abrir uma ferida no local, como acontece com o BCG. Com certeza. Né, que é contra a tuberculose. Com certeza. E essa questão da dose plena, né, algumas pessoas resistem de dizer, está falando que não precisa mais porque está querendo economizar a dose de vacina. A gente ouve, às vezes, isso da população. Não é, né? Assim, o estudo é muito responsável. A Fiocruz é uma unidade muito respeitada mundialmente, no mundo né? todo, E que tem lá garantido a potência da vacina. Então, hoje, né, desde o ano passado, o Brasil acompanha a Organização Mundial de Saúde
dizendo que quem faz a dose plena, né, que é a dose de 0,5 ml, não precisa mais tomar vacina em momento algum. E os municípios, né, que foram elencados aí para fazer a dose fracionada, que são municípios mais populosos, que a princípio estão mais fora do risco de vacina, né, porque estão em áreas mais metropolitanas, mais urbanas, que ainda tem um estudo de que a partir de tomar essa dose fracionada, 8 anos depois precisa repetir. Só que isso é um estudo ainda em evolução, em acontecimento. Pode ser que daqui a pouco diga que não. Vai ser 10 anos, pode ser que diga que não, que daqui a pouco não precisa. Mas hoje o que se tem é que quem toma dose fracionada precisa repetir. E quem toma dose plena, ela está válida para o resto da vida. A dose fracionada, inclusive, vocês já devem ter ouvido aí nas TVs e jornais, ela foi usada num momento especial, porque como eu estava conversando com a Fabíola antes da gente fazer esse programa, o Brasil é um dos 3 ou 4, não tenho certeza, produtores de vacinas e dessa vacina contra a febre amarela. E nós fornecemos para outros países, mas ninguém esperava, como a Fabíola me disse, um risco desse de você ter que imunizar 200 milhões de pessoas de um dia para o outro. Não é tanto risco, porque o ideal era imunizar primeiro o pessoal da zona rural. E, por último, o pessoal da cidade. Mas todo mundo anda, pega avião, pega carro, pega ônibus, viaja. O mosquito passou numa zona rural, o ônibus passou numa zona rural, o mosquito entrou dentro dele. E veio passear. É muito comum isso com esses caminhões de mudança, no caso da dengue, né? Foi o que aconteceu nessas introduções dessas pessoas que circulavam e que trouxeram vírus. Os mosquitos também circulam, né? É verdade. Também entram aí nos veículos e chegam em áreas que não eram consideradas de risco. Né? Mas então, essa vacina foi dividida porque você pode atender muito mais pessoas e já existem estudos mostrando que ela protege no mínimo por 8 anos, com garantia, né? Você faz testes, exames de sangue e você vê que o nível de anticorpos contra a febre amarela, mesmo com a vacina dividida, alguns anos depois ele ainda está alto, ou seja, isso é uma tranquilidade. Agora, depois vai se fazer a vacina de novo em quem tomou a fracionada, né? Nós vamos continuar com a campanha aqui em Friburgo, por exemplo, que é o seu local, até quando ou por quanto tempo? Na verdade, aqui a gente passou a ser a área de vacinação de rotina, né? Então, hoje, essa campanha de intensificação, de mobilização, daqui a pouco ela vai cessar, mas a vacinação de rotina ela vai perdurar. Então, quem não é vacinado e os bebezinhos aí que vão atingindo seus 9 meses, eles vão entrando para essa vacinação rotineiramente, diferente do que era até então, que a gente só vacinava quem ia para a área de risco. Hoje nós somos uma área de risco, infelizmente, então essa vacina passou a ser parte da nossa rotina. Meus amigos, infelizmente o tempo aí está no final. Agradeço muito a atenção de vocês e agradeço muito a vinda aqui da Fabíola, que nos deu grandes esclarecimentos, né, sobre a febre amarela. Fabíola, eu agradeço muito a tua vinda. Você quer dar algum aviso aí que seja importante? Na verdade, a gente que agradece enquanto vigilância, né, enquanto setor de saúde pública, a oportunidade de todo o tempo ficar falando da doença, falar do risco e principalmente da prevenção, porque a gente está falando de uma doença que pode ser prevenida com a vacina, com uma picadinha lá da vacina da febre amarela, né? Então, a gente pede, como sempre pede, para que as pessoas procurem as unidades, né, próximas à sua casa, sigam lá o calendário de vacinação, aproveitem essas oportunidades que a gente está dando aí com as campanhas, para que se vacine, se proteja, não assuma um risco para a sua saúde de uma doença tão grave, tão letal quanto a febre amarela. Meus amigos, então uma boa noite para vocês, agradeço mais uma vez a vinda da Fabíola aqui. E qualquer dúvida maior sobre quem pode ou quem não pode, você na própria unidade de saúde terá explicações. Ou também, se você tem problema de saúde, procure o seu médico assistente que já conhece você, conhece o seu problema e peça a ele, doutor, eu posso tomar? Pode. Então, o senhor me dá um papel. Eu mesmo, esses dias, dei para 2 senhoras com quase 70 anos, porque são pacientes minhas há mais de 20 anos, são pessoas absolutamente saudáveis e não é por causa da idade que elas não podem, porque a doença mata e a vacina não. E eu dei o atestado, elas já se vacinaram e não tiveram nada. Uma boa noite para vocês, uma boa semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.